Existe uma fresta em minha alma, por onde a substância do que eu sou escoa, mas eu não sei onde e nem porquê. Essa é uma frase do Eduardo Marciano, cara. É o protagonista num dos romances, num dos meus livros preferidos, talvez o meu livro preferido, para você que vive me perguntando aí sobre sugestões de livros, que é O Encontro Marcado, do Fernando Sabino. E eu vou te contar o que isso tem a ver já já com uma coisa muito importante que você precisa fazer para deixar muito mais eficiente os seus estudos e o seu processo de construção do conhecimento. Cara, como eu disse, o Encontro Marcado, eu já li ele aqui umas 2 ou 3 vezes ao longo da minha vida e foi um dos livros que mais marcou minha transição ali da adolescência para a vida adulta. Eu acho que é um romance de uma profundidade psicológica muito bonita, tudo que acontece ali, cara, com o Eduardo Marciano. Enfim, fica a sugestão, é um livro muito legal, mas acontece que outro dia eu tava aqui zapeando pelo YouTube e apareceu para mim uma aula de literatura, recomendada lá nos vídeos sugeridos, sobre o Encontro Marcado. O algoritmo, pelo visto, aí sabe, né, quais são nossas preferências, o meu livro preferido, e me recomendou essa aula. E aí, como eu gosto muito desse romance, eu falei, cara, que louco, vou clicar e assistir. E era um vídeo de uns 50 minutos, um vídeo longo. Eu comecei a assistir, cara, e lá pelo minuto 20 eu já abandonei, saí, e aí, cara, eu tive que parar para refletir, porque eu saí com a impressão de que aquilo era chato. Que livro chato, que negócio. Aí eu falei, não, porra, bicho, tá maluco? Esse livro não é chato não, cara. Esse é um dos livros mais loucos que eu já li. Só que a aula me deixou com a impressão de que o negócio era chato, era sem graça, era, sabe, muito técnico, muito... Eu falei, cacete, bicho, será que eu sou esse professor? E eu fiquei refletindo, cara, como que ao longo da minha vida escolar, durante muitos anos ali, cara, no ensino médio, os meus professores eram assim, cara. Eles conseguiam fazer coisas que hoje eu acho incríveis e legais serem meio sem graça, meio chatas. Eu não tô nem culpando eles não, porque hoje eu já entendo um pouco mais. Eles foram também se formando no mesmo sistema de ensino que é usado para formar a gente hoje. Mas enfim, eu fiquei nessa reflexão de caceta, cara, que maluquice. Realmente tem potencial de coisas incrivelmente bonitas e interessantes ficarem totalmente sem graças, dada a forma que a coisa é apresentada. Se a gente ficar sentando aqui conversando 1 hora sobre Encontro Marcado, eu te garanto que eu ia te fazer achar que a parada é realmente incrível. Eu não ia te dar uma aula, não ia ficar engessando, enquadrando, porque o narrador tá em tal pessoa e etc e tal. Cara, eu acho que tudo isso vai só despindo a parada da parte mais incrível, que é a parte artística, que é a parte interessante. Enfim, cara, eu fiquei me perguntando se eu sou esse cara, esse tipo de professor, porque desde o dia 1 que eu resolvi me dedicar exclusivamente, integralmente à educação, o que eu queria era justamente não ser como aqueles meus professores do ensino médio. E outro dia eu tava trocando uma ideia aqui com a equipe pedagógica do Universo Narrado falando sobre isso. Falando, bicho, o negócio é o seguinte, existe o professor e existe o dador de aulas. O dador de aulas é o que a maioria da galera aí é. E você tem que tomar muito cuidado para não se tornar. É fácil ser um dador de aulas. Eu chego lá e tal, pego o romance e te explico, olha, esse romance foi escrito no século tal, o narrador em terceira pessoa é onisciente, o tipo de discurso, etc, etc, etc. E cara, porra, é um negócio muito chato, cara. Eu não queria ser um dador de aulas. Falei, cara, porra, você chegar lá e... Não, cara, eu acredito no poder transformador da educação. Como o Feynman disse, eu já citei algumas vezes, eu acredito genuinamente que o poder da educação, em geral, ele é muito pouco eficaz quando se tem um dador de aulas lá na frente, exceto nas felizes ocasiões em que ele é quase supérfluo. Em que você não tá, às vezes, dando uma aula, mas você tá ali transbordando de alguma coisa que te fascina. É isso que eu acho que tem que ser uma aula. Inclusive tem um vídeo que eu acho muito legal, que é um dos mais legais que eu já fiz no YouTube, sobre Manuel de Barros. Eu já esbarrei vários professores de literatura que aparecem no vídeo, me procuram depois e falam, cara, que louco, eu sou professor de literatura e eu não consigo dar uma aula tão foda quanto essa do Manuel de Barros. E a verdade é que ali eu não estava dando uma aula. Eu não me coloquei como um dador de aulas, eu estava só compartilhando um negócio que eu tinha aprendido e achado muito legal, um autor que eu tinha lido toda a obra, que é o poeta, o Manuel de Barros, e eu tinha achado aquilo fascinante e queria compartilhar com as pessoas. Tá fazendo sentido? Tive essa conversa com o time pedagógico nosso aqui, incentivando eles a se tornarem professores e não dadores de aula. E a diferença entre professor e dador de aula é que o dador de aula, e eu já vou chegar na sua realidade. Porque você tá assim, cara, mas eu nem sou professor, eu tô estudando e tal, que papo maluco é esse? Bom, eu vou chegar lá já já. Mas a diferença é que, sei lá, a matéria é química, beleza? O dador de aulas de química, ele se submete a entender apenas até o ponto que ele precisa ensinar.
esse é o dador de aulas. Ele sabe só o que vai cair na prova e tal, o que cai mais na prova X, Y, Z, e ele domina o conteúdo somente até aquela parte. E ele consegue transmitir dando uma aula. Mas eu acho, né, teoria minha maluca aqui, da minha cabeça, que conceito é esse aí? Cara, eu tô inventando essas coisas malucas aqui pra eu conseguir chegar num ponto interessante que eu acho que te convém. Mas enfim, o professor, a diferença é que ele não pode, cara, saber só até onde ele precisa ensinar. Não, o professor realmente de química, ele tem que saber muito mais, cara. O que tá rolando de química na atualidade, o que estão descobrindo, o que estão fazendo, com muito mais profundidade as coisas, mesmo que ele não vai ensinar elas. Por quê? Porque esse cara precisa ser fascinado por aquilo. E eu acho que é isso que ele tem que conseguir transmitir, o professor. O fascínio, o interesse. E para isso, cara, ele precisa saber muito além do que só o que ele precisa transmitir. O que ele vai transmitir é só um detalhe. O que ele precisa é realmente ser um profundo conhecedor daquilo, para conseguir transbordar o fascínio que ele tem daquilo. Eu acho que é através disso que a gente cria as pontes para o conhecimento. Pelo menos é o que eu acredito, cara. E de novo, né, o que isso tem a ver com você? No fundo, quando a gente está sentando para estudar, existe uma relação parecida. Eu posso sentar e falar, cara, eu vou memorizar tudo que vai cair nessa prova aqui e tal, e vou chegar lá e vou fazer ela. Cara, é um caminho, eu acho que ele eventualmente até funciona e tal. Não sei se é o mais eficiente, mas eu acho que sim, ele funciona. Você sentar e estudar para fazer uma prova. Mas eu acho que quando você senta e estuda com uma certa abertura, aberto ao conhecimento, ao que aquilo ali pode eventualmente significar, eu acho que o processo fica muito mais divertido, fica muito mais leve, e eu me arrisco a dizer que muito mais eficiente, cara. Porque você aprende, você vai para além do que cai só na prova, você constrói o conhecimento, de modo que mandar bem na prova é só um detalhe, é só uma consequência. É isso que a gente acredita aqui no Universo Narrado. Inclusive, aquela placa que está ali, a gente dá para os nossos alunos de lições de física, que acerta mais de 90% de acertos em física no vestibular. Mas a verdade, cara, é que a gente está se importando muito pouco com isso. Inclusive, na placa lá está escrito, a nota é uma consequência. Nosso objetivo sempre é atingir esse grau de profundidade do conhecimento, de fascínio no aluno, de modo que ele se interesse por aquilo e ele tenha vontade de querer aprender e estudar. E aí, mandar bem na prova é só um detalhe até pequeno diante do que a gente tenta alcançar aqui no Universo Narrado. E, enfim, a provocação e o convite aqui a você é que você tente fazer esse esforço de se colocar diante de uma aula, de um processo de aprender alguma coisa, para além da parte utilitária, que é, porra, eu preciso sentar e aprender aquilo que vai cair numa prova e tal. Mas, cara, porra, por que fizeram isso? Por que estudaram isso? Qual que é a razão de ser desse negócio? Pode ter um motivo muito fascinante e interessante por trás daquele conhecimento que deixa o processo todo muito mais leve, mais rápido e mais eficiente, cara. E é sempre atrás disso que a gente está vindo. E assistir essa aula de literatura sobre o Encontro Marcado, cara, um dos livros mais fascinantes que eu já li, e sair com a sensação de que o livro era muito chato, foi o que eu vivi ao longo do meu ensino médio inteiro. E tinha tempo que eu não tinha a sensação, me fez lembrar um pouco dessas coisas. E eu achei que valia, talvez, essa conversa com você aqui. E me conta, você que nos acompanha aqui no Universo Narrado, você talvez que é nosso aluno do Lições de Física, do Lições de Matemática, do Desvendando Matemática, me conta aí, cara, como tem sido a sua experiência, seja críticas construtivas ou elogios, fique à vontade, cara. O meu objetivo, como eu disse, e de todos nós aqui do Universo Narrado, não é sermos dadores de aula, mas sim propagadores, cara, do quão fascinante e do poder de transformação que o conhecimento e que a educação pode proporcionar. Se essa conversa fez algum sentido, me conta aí também e a gente vai se falando. Até a próxima!